Ô Glória, vou esperar você entrar aí pra gente poder começar a nossa live. Hoje, irmãos, nós não vamos ter o culto com as crianças, por motivo, minha esposa não está muito bem, ela está deitada, então nós não vamos fazer o culto hoje com as crianças, mas eu quero trazer uma explicação aqui sobre os 5 ministérios. Cinco ministérios. Pai do Senhor, vamos esperar chegar os irmãos aí. Minha mãe já está com a gente aí. Gilberto Nunes, paz do Senhor Jesus, para a gente não passar batido, não ficarmos sem. Eu vou entrar aqui e vou entrar também ali no Instagram. Quero falar com os irmãos sobre os 5 ministérios. Uma Michele também já está com a gente. Vai ser a bênção de Deus. Lá, irmã Débora, Pai do Senhor, tá na faxina. Ela tá só um pouco cansada, mãe. Ela não tá muito bem hoje. Então ela tá descansando um pouco. Ore por ela, para que Deus possa ajudar. Mas não é nada grave não, em nome de Jesus. Lembrando que semana que vem é aniversário dela. Os irmãos que quiser mandar presente, fique à vontade em nome de Jesus. Posso soltar o louvor aí, filho? Amém, meu Miquel. Deus abençoe, viu? Vamos ouvir o louvor e vamos presbítero irmão Manuel, Pai do Senhor, irmã Luísa, Deus abençoe, irmã Lourdes, paz do Senhor. Ó, irmã Rita Silva, Deus abençoe. Tá com a gente aí também. Ela é mãe do Jefferson Batista. Deus abençoe. A mamãe também faz aniversário. Qual que é seu dia, mãe? Eu tô pra dar um chute aqui, mas eu sou ruim de memória. Sei que é semana que vem também. Olha lá, a mãe tá falando que pode mandar presente também. Que dia que é, mãe? Da senhora? Cleiton Oliveira tá com a gente. Luceilma, Pai do Senhor, Deus abençoe em nome de Jesus. 10 de maio, ó. E logo após tem o da Júlia, dia 13 de maio. Glória a Deus.
Tu és a minha luz. Olha lá, o Caio faz no dia 11 de maio. Tá, a minha irmã Andréia também está assistindo. Vamos lá, irmãos. Entra, comenta, compartilha. Quero explicar algo para os irmãos aqui nessa tarde. Tá recebendo presente também, Michele? Espera só um pouquinho, irmão. Ô glória, pastor João Soares está com a gente aí, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Voltará. Vamos lá. Olha lá, a Amanda e a Rafaela também fazem dia 11 de maio. Como tem gente fazendo aniversário em maio, que bênção. Deus queira que o dia 11 seja o dia da libertação, né? Paulo Adams também está com a gente aí, homem de Deus. Olha lá, a Lourdes tá falando que semana que vem ela tá ficando mais madura. Junto com a Priscila. Glória a Jesus. Pai do Senhor, irmã Claudete. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Nós vamos meditar aqui na palavra de Deus. Sem Jesus. Vinícius é em maio. Pai do Senhor, irmã Maria Soares. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Irmã Adriana, Deus abençoe, a paz do Senhor. Vamos lá, vamos compartilhar aí, irmãos. Nós vamos orar, vamos colocar mais um louvor. Em nome de Jesus. Põe um louvor meio assembleando aí. Em nome de Jesus. O louvor é antigo? Não, não precisa ser antigo, velho. Mais tipo Samuel Mariano, mais assembleano, sabe? Sara Faria, Valesca, esses hinos aí que tem mais a nossa cara, Lauriette, entendeu? Cassiane. Põe esses hinos aí, esses hinos meio. Não. Eu acho que eu tô ficando muito velho, irmão. Mais ranzinza cada vez, cada dia. Vamos lá, vamos orar. Ô glória. Quem está disposto a ouvir a palavra de Deus aí? Vou trazer um. Não, vou orar primeiro, daí você já solta o louvor, tá bom? Vai ser meio atípico. Eu quero esclarecer algumas coisas aqui, ministerialmente falando, entendeu? Para que nós possamos entender melhor, compreender melhor a palavra de Deus, amém? Feche seus olhos aí, vamos orar. Pai eterno, te dou graças, Senhor,
Eu te louvo e te engrandeço. Peço a ti, Senhor, que o Senhor estenda suas mãos de bondade e misericórdia. Engrandeça o teu nome, Senhor, nessa hora, desse dia, fazendo, Senhor, a tua obra em nós, por nós e através de nós. Faz, Senhor, o que nós não podemos fazer. Entra onde nós não podemos entrar. Toca onde nós não podemos tocar. Realiza o que nós não podemos realizar. E faz, Senhor, porque Tu és o dono de toda a honra, toda a glória. Direciona esse culto, esse trabalho, Pai. Direciona, Senhor, para o Teu louvor. Opera sinais, prodígios, maravilhas no meio do Teu povo. Ó Deus, enquanto nós estivermos falando a Tua palavra, explicando, Senhor, a Tua palavra, falando a Tua palavra, Senhor, que nós possamos ser melhores, possamos melhorar. Para a Tua glória eu te peço. Amém. Solta o louvor, Júlia. Oh, glória. Hã? Júlia está preparando o louvor ali. Olha lá, isso é de Deus, hein? Oh, glória. Apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Quanto eu te uso, que te faz chorar. Ah, crente, para curar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, Diego Almeida também tá com a gente aí. Eu te chamei. Eu te chamei. Oh, glória. Tu eu te uso. Pai do Senhor, família, saudação à família. Irmã Olinda também está com a gente aí. Espírito de temor, onde eu te mandar, onde eu te colocar, e eu te encherei.
que te faz chorar. Deixa eu te usar. Amém. Irmãos, eu quero ler um texto com os irmãos. Está em Efésios, capítulo de número 4, no versículo 11. Eu quero trazer uma explicação para os irmãos aqui, para que os irmãos não fiquem confundidos acerca do ministério. Às vezes há uma confusão tremenda. Hoje eu estava vendo estava refletindo sobre isso e achei necessário passar os irmãos. Não vai ser aquele culto fervoroso. Amanhã temos um culto fervoroso. Está com a gente aqui o evangelista Rafael Ribeiro, nos trazendo a palavra. Eu tenho certeza que Deus há de usá-lo de uma maneira extraordinária. Então vamos lá. 4 e 11. Eu estou com algumas versões aqui diferentes. E na maioria delas está da mesma forma que eu vou ler aqui. Mas existe algumas que a tradução é diferente. A versão é diferente. Irmã Cláudia está com a gente aí, Deus abençoe. Irmã Renata, Deus abençoe. Versículo 11 do capítulo 4, eu quero explicar isso aqui para os irmãos, porque muito tem sido a confusão acerca disso. Muito a titularidade hoje. Os títulos, eles têm sido variados muito e acaba sendo um pouco exorbitante o que nós vamos ler aqui. Vamos lá. Efésios 4 e o versículo 11 diz assim: Ele mesmo deu uns, não é todos. Então vamos lá. Ele mesmo, quem é? Cristo. Olha lá. Ele mesmo deu entrega total, sem reserva, sem restrição, sem monitoramento. Olha só, a sobrinha da irmã Luísa está com a gente aí. A Cláudia, lá de Palmital. Olha só que benção. Deus abençoe em nome de Jesus. Está com a gente aí também. Ele mesmo deu uns para apóstolos. Eu quero explicar aqui, vamos ver o tempo hábil aqui, para a gente explicar sobre os ministérios. Quais são as funções e o que significa cada ministério.
palavra apóstolo, ela vem de apóstolos. Irmã Fátima também está com a gente aí. É uma conversa, irmãos, entre nós aqui. E essa palavra, ela significa literalmente enviado. Agora, biblicamente falando, qual era a função dos apóstolos? A função dos apóstolos era ir aonde não havia igrejas e ali implantar igrejas. Está entendendo? Então, o apóstolo seria o missionário. Então, nada a ver com o apostolado que nós temos visto hoje. Daí surgem algumas perguntas. Primeira, é possível existir apóstolos hoje? Sim, são os enviados a abrir igrejas em lugares onde não há igrejas implantadas. Por exemplo, há muitas tribos, línguas e nações. A palavra etnias, que significa línguas diferentes, existem muitos lugares ainda que o evangelho não foi alcançado. É interessante isso, nós precisamos ter essa perspectiva, que missões, a obra de missões, a obra missionária, ela precisa, ela necessita, ela carece de pessoas que sejam enviadas para esses campos, a fim de que abram, inaugurem o reino de Deus, implantando igrejas. O apóstolo, os apóstolos, eles faziam isso, eles faziam essa evangelização. Era isso que era o plano de Jesus Cristo. Veja lá em Atos capítulo 1, versículo 8, qual que era a intenção de Jesus? Mas recebereis poder quando vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então a obra do apostolado, ela devia ser uma obra missionária, não uma obra estática, parada, neutralizada. Irmã Maria Santos também está com a gente, a paz do Senhor, entendeu? Então, quando eu falo de apóstolo, não estou falando daqueles apóstolos que abrem igreja em pleno centro de São Paulo e dizem que é apóstolo. O apóstolo tem a função de abrir igrejas aonde não há igrejas, aonde não há o evangelho ainda não tem chegado. Esses são os verdadeiros apóstolos. Pai do Senhor, irmã Débora, Deus abençoe. Então, quando a gente vê apóstolo, apóstolo tal, o apóstolo fulano, é tanto apóstolo que você pergunta quantas igrejas você abriu aonde não tem, onde não existe. Não existe. Sorocaba, por exemplo, você não pode dizer que tem um apóstolo aqui. O apóstolo, o cabo divide a igreja, racha a igreja, leva metade da congregação com ele, daí ele se intitula lá apóstolo. Não, ele é apóstolo se você sair daqui, for para um lugar onde não há o evangelho e constitua uma igreja lá. Essa é a função apostólica. O apóstolo ele não fica na igreja, entendeu? Depois você vai ver ao decorrer aqui os ministérios, que coisa tremenda. Então, pastor, mas eu prego o evangelho. Então você vai entender o que você é, entendeu? Qual é a sua função.
qual é a obra que Deus tem na sua vida. Você precisa até entender isso, porque enquanto você não descobre quem você é qualquer coisa. Entendeu? E também é importante ressaltar que muitos podem ter mais do que um ministério. Às vezes pode ter um ministério apostólico e um ministério pastoral. Entendeu? Então vamos lá. Então o apóstolo, o enviado, aquele que tem a função de implantar igrejas, é um. Ele vai, ele é aquele camarada que tira os pedregulhos, ele ara a terra, ele prepara. É esse camarada, esse é o apóstolo, esse é o missionário, entendeu? Mas pastor, eu prego aqui não, você vai entender o que você é. Espera um pouquinho, vamos chegar lá. Mas então o apóstolo é aquele que é enviado. Sai da sua terra, sai da sua etnia, sai da sua zona de conforto e vai para um lugar aonde não há igrejas, não há o reino de Deus ainda não foi implantado, e ali ele implanta, ali ele coloca o reino de Deus. Amém? Então nós precisamos entender isso aqui. Vamos conjecturar que nós precisamos dessa visão missionária. Vamos lá. Entendendo que é apóstolo, entenderam? Vamos lá. O versículo 11 continua dizendo assim: e outros para profetas. Ó, irmãos, aqui abre-se uma discussão, ou até mesmo um pensamento. O que seria o profeta? Olha só, a palavra profeta aqui, ela vem do grego profetes, que significa alguém que prevê, um orador inspirado, por extensão um poeta, um profeta. Ou seja, o profeta é aquele que vê algo antes de acontecer. Se eu profetizo, entre aspas, algo depois que já aconteceu, isso não é profeta. Isso é profetada. Me perdoe, irmãos, mas muitos têm se escandalizado com a obra de Deus por causa desses pseudos profetas. Profetas místicos. Esses dias eu ouvi uma mulher que supostamente teve uma visão de Deus, supostamente teve uma visão de Deus, e nessa visão de Deus ela dizia que haveria um tempo que ia ficar escuro de noite, o mundo ia ficar na escuridão, e depois que ficasse na escuridão não era para você abrir a porta, não era para você nem olhar pela janela, que demônios estariam comendo gente na rua. E ela na fala dela, irmãos, isso aqui é muito sério, muito sério. Na fala dela, ela dizia assim: e Deus falou para mim, ela com uma roupa seminua, e falou na fala dela que depois, nem ela subiria se Jesus voltasse. Irmãos, os profetas, eles são pessoas de vida ilibada. Aí abre aquele contexto, né? Que o ministério profético foi até João, e depois de João,
não há mais o ministério profético, mas sim o dom de profecias. Irmão, quem tem o dom de profecia é um profeta. Isso é só terminologias que não são frutíferas. Ao meu ponto de vista, o ponto de vista bíblico falando, você veja só aqui em Atos dos Apóstolos, o capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. E o versículo 1 diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Então, existiam aqueles que eram ensinadores, e existiam aqueles que tinham aquelas revelações do céu. Ei, irmã Luísa está falando de misericórdia. Irmã Raquel Leme também está com a gente aí. Muitas profetadas, irmão. Então, em Atos 13, você vê que havia profetas, missionários, exatamente isso, irmã Miriam. Os missionários são apóstolos, pessoas que são levadas a um lugar para implantar igrejas aonde não existe. Esses são os apóstolos, os que podem ser chamados apóstolos. Vou ver aqui no texto, aqui não estava aqui no script, mas Atos dos Apóstolos, continuando aqui, o capítulo de número 22, ou melhor, 21:10. E o que é o profeta? Olha lá. Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judeia um profeta chamado Agabo, que aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e, amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto para entregá-lo nas mãos dos gentios. Olha, você percebe o quê? Que essa profecia de Ágabo, ela se cumpre em Paulo. E é interessante, nós vemos que intitula-se Ágabo como um profeta. E não é a primeira vez que esse profeta aparece. Olha só, Atos 11, 28. Atos 11, e o versículo 28, 27 e 28. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio, e veio a fome. Então você vê que o profeta, ele precisa ser analisado, ele precisa ser examinado. Profecias precisam ser julgadas, entendeu? Veja só o que diz em 1 Coríntios. Então o profeta, ele tem a função de alertar o povo, de mostrar ao povo, de trazer uma mensagem de Deus. E o profeta, ele confronta
ele confronta as pessoas de uma maneira contundente. O profeta, ele é uma pessoa diferenciada. Eu estou falando no Novo Testamento, irmãos. Não estou nem me recordando do Antigo, estou falando do Novo Testamento. Olha só, 1 Coríntios 14, o versículo 29 diz: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e outros julguem. Se porém vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos poderão profetizar um após outro, para que todos aprendam e sejam consolador. E veja só, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Então, o que é o profeta? O que é o verdadeiro profeta? É aquele que transmite uma revelação de Deus e, ao transmiti-la, ele traz a vontade de Deus para o seu povo, para a edificação da igreja. Entendeu? Então vamos lá. Pastor, então quando que eu sei que a profecia se cumpre? Ou quando que eu sei que o camarada é profeta? Um profeta de Deus. Veja lá, no Antigo Testamento, eu quero usar um texto, em Deuteronômio, acha aí? E o versículo de número 13. Deuteronômio 13. Veja lá o que nós vamos encontrar em Deuteronômio capítulo 13. Veja a importância de nós entendermos isso, irmão. Olha lá. Se aparecer no meio de vocês um profeta, um sonhador, olha só, o presbítero irmão Toninho também está com a gente aí, um sonhador, e anunciar o sinal, o prodígio, e se acontecer esse sinal, o prodígio, de que ele falou e ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos a esse profeta. Não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador.
Porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova, para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Ei, o profeta de Deus, ele vive pelas escrituras, pela palavra. Se esse profeta, ele pode revelar o que for, pode ser um Kodak Fujifilm, pode ser pode ser o que for, pode ser o tipo de revelador que for. Se ele te leva para longe das escrituras, Pai do Senhor, irmão Wagner Santana, se ele te leva para longe da palavra de Deus, não siga-o. Irmão Zira está com a gente aí, esposa do presbítero irmão Manuel. Não o siga. Não vá junto com ele. Porque o que acontece hoje, ele é profeta. Ai, ela é profeta, ela é profetisa. Ai, ela é do manto, ela é do mistério. Aleluia. Quando ela fala, o negócio acontece. Mas ela está te levando para perto de Deus. A pessoa que profetiza, ela está te levando para perto de Deus. Essa é a pergunta. Não adianta, irmãos, temos profetas que profetizam, mas estão longe de Deus. Estão longe da vontade de Deus. Então vamos lá. Veja só que coisa extraordinária é isso aqui. Porque a gente... veja... Deuteronômio, agora um pouquinho mais. Deuteronômio 18. Pode ver aí. Isso aqui é importantíssimo, irmãos. Pessoas estão sendo... sabe o que eu estava percebendo? As lives, principalmente. Se você faz uma live de ensino da palavra, da palavra, uma live voltada para a Bíblia, ensino, estudo, é pouquíssimo. Mas as lives dos profetas, irmãos, 200 pessoas assistindo, 300. Porque o camarada profetiza, ele aponta o dedo lá e diz assim, ó, assim diz o Senhor, ouvi as suas lágrimas. Quem não está chorando, irmão? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Veja só. É muito difícil. É muito difícil, irmão. A gente às vezes passa horas estudando para trazer uma palavra para o povo, no culto de doutrina, na escola bíblica. Mas o povo não está nem aí para aprender a palavra. Por isso são enganados com uma facilidade tremenda. Eita, glória, é verdade, né, irmão Fato? Eu não sou contra a profecia, não. Sou pentecostal, acredito. Eu acredito nas profecias, acredito no dom de profecia. Eu acredito que há profetas. Deus já usou muitos para falar comigo. E se cumpriu, mas a maioria das profecias que eu recebi até hoje nunca se cumpriram, irmãos. Profecias mentirosas, falsas. Profecias enganosas. Pastor, senhor, irmãos, é horrível isso. Ninguém mais quer ouvir a palavra genuína como ela é. Se você tocar na ferida do camarada, ele já muda de igreja, ele já quer sair da igreja, ele já fica bicudo, ele já não quer mais ouvir o pastor. Irmãos, daí aparece o fulano de tal, profeta da revelação. Irmão, pare com isso. Pare com isso. Voltemos às escrituras. Voltemos à palavra. Palavra de Deus, a Bíblia. Não massageador de ego, não coaches. Pessoas mentirosas que para arrancar dinheiro do povo,
inventa história, conta mentira. Voltemos para a palavra. Voltemos à palavra. Olha só. Olha o que diz a Bíblia. Deuteronômio 28 e 20, que eu vou pular para o outro já, porque a hora já está indo aqui, gente. A gente vai... Eu estou no segundo ainda. Estou no segundo. E Oséias disse: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Conhecimento ele pode ser teórico ou prático. Entendeu? A teoria é importantíssima, irmão. Você precisa estudar, ler a Bíblia. Tem gente que passa a semana inteira sem pegar na Bíblia. Já chega no culto domingo, ele quer que o pastor pregue o que ele quer. E se o pastor for usado de uma maneira diferente, ele acha que não é Deus que está falando com ele. Porque a mentalidade do povo de hoje é que a mensagem tem que ser positiva, ter autoestima. A mensagem não confronta mais. E se confrontar, as pessoas ficam magoadas, ficam entristecidas. Ei, Tiago escreve dizendo: converta a tua alegria em tristeza. Porque se a gente está mal com Deus, irmão, não tem como Deus falar bênção para nós. Escuta o que eu estou dizendo. O pastor Adelson, numa conversa comigo, ele disse: muitos pastores estão prometendo bênçãos que Deus não vai dar, porque o povo não está bem com ele. E as bênçãos de Deus são condicionais. Pode ver na Bíblia: se o meu povo, se o meu povo, se o meu povo, se o meu povo, se o meu povo obedecer, se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, se o meu povo se arrepender, se o meu povo vier, se o meu povo se achegar. Então é condicional. Então como é que nós vamos entregar uma bênção que nem Deus quer dar para o povo, porque o povo está longe dele? Ô irmãos, perdoe-me a minha sinceridade, mas Deus seja louvado pela mesma. Nós estamos vivendo tempos que a maioria dos profetas não são profetas. Dos supostos profetas não são profetas. Infelizmente, não digo com alegria não. Não digo com alegria não, eu digo com muita tristeza no meu coração. Mas vamos ler aqui para a gente ganhar tempo. Ó, Deuteronômio 18 e 20. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração: como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Versículo 22. Quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra, se não cumprir, nem suceder assim, esta palavra que o Senhor não falou, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Irmão, recebi uma profecia, uma pessoa madura, o que ela vai fazer? Recebeu a profecia, recebeu a suposta palavra do profeta, o que eu faço, pastor? Guarda ela no teu coração, faz que nem Maria, e Maria guardava tudo no seu coração. Guarda no seu coração, fique em paz, fique louco correndo atrás. Ai, Deus falou que a semana que vem, daqui 7 dias, não para. Se foi Deus que falou, vai se cumprir. Ai, mas e se for condicional, faça a sua parte, pronto, acabou. Desde que a sua parte esteja dentro das Escrituras. Pense nisso. Então vamos lá. O profeta de Deus, ele tem a função de alertar o seu povo de coisas que podem acontecer. Então, o profeta de Deus, irmãos, ele não é essa pataquada que está tendo aí, não. Entendeu? É tanta profecia, o cara consegue profetizar 50 profecias numa noite. E eu fico perguntando como é que Ezequiel ficaria numa dessas, porque Ezequiel ficou uma tarde inteira
diante das pessoas, diante do rio, para que Deus pudesse falar com ele. Complicado, irmãos. Terceiro, vamos lá. Então você entendeu o que é apóstolo. A irmã Miriam, de uma maneira simples, colocou ali missionário. Segundo, os profetas tinham a função de trazer a revelação de Deus. E agora nós vamos falar dos evangelistas. Vamos lá. Quem seriam os evangelistas? Quem são os evangelistas? Biblicamente, que eu estou falando nem de denominação, que algumas denominações têm a sua maneira de dividir o órgão ministerial, mas tem que ser bíblico, entendeu? Que um dia vai ter separado a querubim, serafim. Quarta pessoa da Trindade. As heresias não têm limite. 29. Veja só o que diz aí os evangelistas. O que é evangelista? A palavra evangelista vem de evangelistes, um pregador do evangelho. O que é evangelho? Evangelho é boas novas. Evangelon significa uma boa mensagem, boas novas e assim por diante. Então, qual é a função do evangelista? Pregar o evangelho. Evangelho. Então, o que é o evangelista? O pastor, o evangelista, ele tem a função de pregar o evangelho. Veja só, abra aí em Atos dos Apóstolos, o livro de Atos dos Apóstolos. Apesar de muitos os estudiosos falarem em Atos do Espírito Santo, ele é extraordinário. Hoje eu estou falando algumas coisas aqui que muita gente não gosta de falar e muita gente não gosta de ouvir. Estudo, estamos fazendo um estudo. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Ó. Atos 8, o versículo 4 e o versículo 5. Vamos lá. Ache aí, anote aí, pesquise depois. Isso aqui é importante, irmãos. Isso aqui é doutrina basilar da igreja. Hoje todo mundo é missionário, todo mundo é apóstolo. E a gente fala, mas quais são as características de um verdadeiro apóstolo, de um verdadeiro evangelista, de um profeta de Deus? Vamos ver o que a Bíblia diz. Examinar as Escrituras. É isso que é importante. Veja lá. Versículo 4 e versículo 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Versículo 4, eu li o versículo 5. Ao versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Samaria já tinha sido evangelizada. Então ali não era um trabalho missionário. Ali era um trabalho evangelístico. Então o que é o trabalho evangelístico? É quando já estou em um lugar que tem uma igreja fundada,
mas existem pessoas para serem alcançadas. Mas o evangelista não fala somente da pessoa, fala da mensagem. O que eu preciso pregar? O que o evangelista prega? O que o evangelista precisa pregar? O que o evangelista deve pregar? O evangelista deve pregar a Cristo. Deve falar de Cristo. Então, qual é a função do evangelista? A função do evangelista é anunciar ao perdido próximo a uma igreja implantada, ou aonde já é conhecido o evangelho, mas pessoas não foram alcançadas. Ele precisa falar de Jesus Cristo. Você passa uma mensagem inteira falando de Davi, falando de Salomão, falando de Paulo, falando de Abraão, falando de Pedro, falando de Tiago. E no final do culto você fala assim: quem quer aceitar Jesus? Como isso? Não tem como você oferecer algo que você passar algo para frente, sendo que você não anunciou aquele algo. Como assim, pastor? É simples. Como você vai ter pessoas se rendendo a Cristo se você não falou de Jesus? Você não falou de Jesus no momento da sua mensagem. Ah, pastor, daí eu lembro de uma história de Spurgeon, que um pregador pregou e depois da pregação chegou para Spurgeon e falou assim: o que o senhor achou da minha mensagem? Daí ele disse: pobre. Daí o pregador: mas eu falei sobre o texto, o contexto, eu falei exegeticamente e tal. E Spurgeon olhou e falou: sim, a mensagem foi pobre, porque em nenhum momento você falou de Jesus. Daí o pregador falou assim: mas o texto não falava de Jesus. Daí Spurgeon disse assim: você não sabe que todas as ruas da Inglaterra dão em uma só estrada? Assim são as Escrituras. Todo texto aponta para Jesus Cristo. Mamília resumiu muito bem aqui. Pregação tem que ser cristocêntrica. Se você falou de prosperidade, bênção material, cura divina, falou de tudo isso, mas não apresentou Jesus em tudo isso, não apresentou Jesus como o centro da sua mensagem. E Madriele também está com a gente aí. Você não pregou o evangelho. O evangelho é evangelho anunciando Jesus Cristo. Se você não anunciar Jesus, você não pregou o evangelho. E para fortalecer a minha fala, e por isso Felipe depois é chamado de evangelista, aqui em Atos 21. Atos 21, um texto que nós lemos aqui, mais um pouquinho mais para cima, você vai ver o apóstolo Paulo em Cesareia, no versículo 8, olha o que diz: no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7,
ficamos com ele. Então você veja só, entendeu? Filipe era um evangelista, ele fazia função de evangelista, ele trabalhava como evangelista porque ele pregava Cristo, irmão. Esses evangelistas hoje, que não pregam a Jesus Cristo, não podem ser declarados evangelistas. O evangelista tem que anunciar Jesus. Pastor, mas toda a Bíblia anuncia a Jesus Cristo. Veja só que coisa linda diz a Bíblia. Versículo 39 do capítulo 5, segundo escreveu o evangelista João. Veja só, não é verdade, irmã Fátima? Nós vemos os supostos evangelistas hoje pregar mensagem e não falar de Jesus. Como ele é um evangelista? Como ele pode ser considerado um evangelista? Versículo 39. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Então, irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras falam de Jesus. A Bíblia é um livro cristocêntrico. Desde Gênesis você pode pregar sobre tudo, mas tudo vai apontar para Cristo. Tudo vai apontar para Jesus. Se você passar uma mensagem inteira e não falar de Jesus, você precisa encontrar Jesus no texto. Você precisa achar Jesus no texto. Toda a Bíblia é cristocêntrica. Toda a Bíblia. A Bíblia é um livro cristocêntrico. Vamos lá? Deixa eu ver. Eu tenho, ou já foi aqui o meu tempo. Vamos ver aí. Não dá para perguntar se os irmãos querem que eu continue. A irmã Miquele está com a gente aí. Não dá para perguntar. Mas nós estamos no versículo 11 aqui de Efésios 4. E já falamos sobre que é o apóstolo. Falamos sobre quem são os profetas e quem são os evangelistas. E eu queria sinceramente falar desses dois pontos aqui para a gente encerrar, entendeu? Veja só, capítulo 4, versículo 11, é Bíblia, simples. Olha o que diz a Bíblia. Ele deu uns e outros para pastores. Pastores, o que seria o pastor? Hein? O que seria o pastor? Qual que é a função do pastor? A palavra pastor, ela veio do grego poimen, de origem incerta, um pastor literal figurado. Alguém que em geral cuida dos rebanhos. Então, o que seria o pastor? O pastor é aquela pessoa da casa que fica em casa. Olha lá, a irmã Lourdes falou que eu posso continuar. Então eu vou pela irmã Lourdes. Vou continuar. O pastor é aquele camarada que tem a função de alimentar, cuidar, sarar feridas, contar as ovelhas,
eu posso dizer que a função mais difícil, mais pesada, é a de pastorear. Pastorear é algo muito complexo, porque você, para deixar 99 num aprisco e ir atrás de uma, veja só, isso aqui é interessante. Olha lá, os irmãos estão falando para eu continuar. Vocês são uma bênção, hein? Vamos lá. Em Lucas 15, versículo 4. Olha o que diz: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-a nos ombros, sobre os ombros, cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Veja só, às vezes, irmãos, nós damos ênfase aqui na ovelha perdida, que a gente tem que ir atrás, mas não adianta. Olha lá, os irmãos, que benção, Deus abençoe. A Débora está falando, pode continuar, a irmã Miquele pode continuar, então eu vou continuar. Eles dizem, tem que ir atrás da ovelha, mas você só pode ir atrás da ovelha, porque Jesus, quando ele fala, ele faz questão de dizer assim, ele deixa as 99 no deserto. Se eu e você olharmos para esse contexto, a gente pode dizer assim: no deserto, pastor, é que você precisa entender o contexto das ovelhas. Quando um pastor saía para procurar, porque ele tinha a função de levar as ovelhas até o pasto verdejante, entendeu? E o que é interessante é o quê? Amém, glória a Deus, Débora. O Manuel falou que pode continuar. A irmã Rita, a irmã Adriana, vamos continuar. Então, quando as ovelhas são deixadas no deserto, não pense que elas ficaram ao léu no deserto jogadas, não. É que nos desertos existiam apriscos, quando não dava tempo de voltar para a casa, em que as ovelhas ficavam guardadas. É isso que Jesus diz lá em João 10. João 10. Entendeu? Veja lá, só para você entender isso aqui que eu estou dizendo. João capítulo 10. João capítulo 10. E o versículo de número, vamos ver aqui, 7. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Veja só,
Então, quando Jesus está fazendo essa alusão da porta, é a porta dos apriscos que ficavam no deserto. Então, antes do pastor procurar a perdida, ele precisa ter a segurança das 99. Ele precisa que as 99 fiquem em segurança em um aprisco, aonde vai ter a pastagem, onde vai ter o lugar para elas ficarem, onde vai ter lugar para elas dormirem, para que à noite, veja só, ele saia a procurar. À noite ele sai a procurar, quando as ovelhas que já estão no pasto, ou que já estão no aprisco, estão descansando. Então percebem a dificuldade que nós temos de buscar a perdida, com a dificuldade de manter as 99. Você está entendendo? Pastor é muito difícil. Pastorear é você cuidar do rebanho, que o evangelista, o apóstolo, o profeta já trabalhou naquilo ali. E você precisa ter aquela função de arrebanhar aquelas pessoas e cuidá-las gradativamente, paulatinamente, de maneiras individuais. Não é fácil pastorear, irmãos. Eu já pastorei igrejas com 40 membros, com 50 membros, e hoje estou pastoreando uma igreja com quase 200 membros. E nós vamos percebendo que quanto mais gente, mais difícil é. Então o pastor, ele vai arrebanhando, vai cuidando, e vai cuidando, e vai cuidando, e vai cuidando. E é interessante aqui nós entendemos que o pastor, ele não pode perder. O pastor, ele não deseja perder. Não é o pastor que perdeu a ovelha, é a ovelha que se perdeu. Então nós voltando lá para o texto, então quando você vê, quando uma ovelha se perde, quando uma ovelha não consegue acompanhar o ritmo das 99, ele precisa ir atrás dela, ele precisa, mas antes ele precisa deixar em segurança as 99. Por que eu faço live todo dia? Por que eu estou todo dia aqui na internet? Eu sei que muitos irmãos não assistem, muitos irmãos da própria igreja não assistem, às vezes assistem as lives de outras igrejas, não assistem a da gente, mas eu estou fazendo a minha parte, estou cuidando dos irmãos. Mando mensagem nos grupos de WhatsApp, entro no particular, pergunto como está cada um. Não é fácil, irmãos, é difícil. Às vezes você esquece de alguém, dessa pessoa já pensa que você esqueceu dela, mas às vezes a pessoa não se coloca no seu lugar, de ver quantas pessoas você tem. É muito difícil, irmãos. Pastorear hoje é algo complexo. As pessoas são mais complexas, elas exigem mais de você. Até mesmo a mensagem que você traz, antigamente você chegava na igreja e falava, Jesus está aqui, pronto, acabou. O povo já sentia a presença de Deus, já é aquela glória, que culto maravilhoso. Hoje não. O povo hoje é mais frio. O povo hoje é mais materialista. O povo hoje é mais incrédulo. E não só culpo o povo, culpo também o altar. Entendeu? Nós estamos, irmãos, vivendo tempos trabalhosos, tempos difíceis. O apóstolo Paulo disse isso. Entendeu? Então não é fácil, irmãos, não é fácil. É muito complexo. Entendeu? E o pastor, ele entra em duas áreas muito perigosas. Ele trata de pessoas e automaticamente ele trata de um mundo espiritual. Às vezes você acaba de cuidar de uma pessoa ali, você resolve um problema ali, e Satanás, logo após aquela batalha ali,
logo após ser derrotado ali naquele conselho que você deu, naquela palavra que você deu, naquele abraço que você deu, naquela quebra de gelo que você deu, logo após isso aí, irmão, logo após, o que acontece? Satanás, ele investe contra você, ele luta contra você. Irmãos, quem pastoreia, não é verdade, irmã Claudeta? Quem pastoreia, ele traz um peso em cima dele que você não tem noção. E esse peso tende a aumentar a cada dia. A responsabilidade é enorme. Veja só Hebreus 13:17 que diz: exatamente, a função ministerial correta, Miriam, é exatamente isso. O apóstolo abre, a igreja, o profeta alerta, o evangelista granjeia pessoas, e o pastor vai cuidar daquelas pessoas. Então, muitas vezes, o evangelista é um bom evangelista, prega demais, extraordinário para pregar, mas é um péssimo pastor. Ele não sabe cuidar do povo. Por exemplo, ele granjeia o povo, mas em um ano ele mata tudinho. E o pastor já não, o pastor já tem aquela função pastoral, aquela paciência, entendeu? Que precisa ter. Às vezes tem pouca, mas tem que ter, entendeu? Irmã Rose também está com a gente aí, Deus abençoe, irmã Rose. O pastor precisa dessa função pastoral. Veja só, Hebreus 13:17, olha o que diz: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma. Irmão, veja o trabalho que o pastor tem. Eu queria só falar um dia sobre velar aqui, para os irmãos entenderem o que o pastor tem que fazer. Velar significa ficar acordado, ficar de pé, manter a chama acesa, uma coisa, estar como um soldado na torre de vigia. Então, não é fácil, meus irmãos, não é fácil pastorear. Pastorear é uma função extremamente pesada. Olha lá. Olha, a Débora fala aqui: antigamente o pastor era respeitado como um verdadeiro homem de Deus e o povo carregava sua cruz de forma mais séria. E hoje o povo acha que o pastor tem que carregar a cruz dele, sabendo que a resposta está nos joelhos dobrados na intimidade com Deus. Querem atribuir a pastores responsabilidade individual de cada um. Exatamente, entendeu? O pastor às vezes é sobrecarregado, tem coisas que você pode resolver, mas você traz para o pastor. Pastor, eu quebrei uma unha. Puxa, faz a unha, irmão. Entendeu? Ah, pastor, eu tô com dor de cabeça, toma de pirona. Entendeu? Então tem coisas. Pastor, eu tô passando mal. Vai no hospital. Quer ver uma coisa interessante? Uma vez uma irmã me ligou. Era uma alta hora já. Uma Terezinha, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Precisa ser separado por Deus mesmo, viu, irmã Miriam? É Deus quem vocaciona. Um dia uma irmã me ligou. E ela falou que o marido dela estava rodeando a casa e queria bater nela. Eu falei: irmã, chama a polícia. Entendeu? Chama a polícia, porque eu não posso fazer nada. O que eu vou fazer? Indo até a sua casa, indo até você? Capaz de eu apanhar do seu marido ainda, entendeu? Então a gente tem que aprender, a gente vai aprendendo que o pastor, ele tem limites. O pastor precisa trabalhar dentro dos seus limites, dentro do padrão ético, dentro do padrão moral, entendeu? Minha esposa já melhorou já, glória a Deus. Tá até na live aqui com a gente aqui. Então, é uma coisa extraordinária. Precisamos, irmãos. Então, o pastor, quem é o pastor? O pastor é aquele que cuida do rebanho. Não é o dirigente de culto, irmão. Nós estamos confundindo. É a pessoa que sabe dirigir um bom culto, sabe administrar uma boa oferta. Deixa eu só colocar para carregar aqui, tá acabando.
a bateria. Eu vou trazer aqui, que daí eu termino aqui perto aqui. Vamos lá. Tá. Você vigia, menino. Você... Tá? Então, nós precisamos atentar para isso aí. E conseguir ensinar a palavra, cuidar do povo, entendeu? Olha que coisa interessante. Eu vou... Ô Júlia, pega a minha Bíblia ali pra mim. Aquelas duas ali. Tá muito bem, pai? Tô bem, e você? Ore pelo meu filho, viu, irmão? Então, nós precisamos atentar para isso aqui. E para a gente encerrar, esse assunto aqui. Olha lá, Priscila, estou dando a paz do Senhor para você aí. A Débora. Depois que a gente entendeu o que são o apóstolo, profeta, vocês lembram aí? O evangelista, o pastor. Nós vamos entender aqui agora quem são os mestres e algumas versões doutores. Então, quem são os mestres e doutores? Espera aí que já vou trazer para os irmãos aqui, como eu troquei de lugar. Precisei dar para os irmãos. Tá tudo bem, gente? Vem aqui, gente. Eu tô tudo bem. Bem mal. Olha lá. 13, 20. Agora tá entrando mais gente, olha só. Qual que eu tô terminando? Vamos lá. O que seriam os doutores, os mestres? Ó, é o didáscalos. O que é o doutor? Um instrutor na forma genitiva ou especial. Doutor, mestre. Então, quem são os doutores? São os ensinadores. Irmãos, nem todo mundo é bom para ensinar. Tem gente que é bom para ensinar e bom para pregar, mas tem gente que é só para pregar. Entendeu? Então, eu estava até conversando com a minha esposa e eu fiz uma pergunta para ela. Você acha que eu prego melhor ou ensino melhor? Eu acho que eu prego melhor. Mas ela falou que eu ensino melhor. Então eu acho que ela sabe mais que eu, né? E então, irmãos, eu acredito assim que muitas pessoas não têm a habilidade. Às vezes é um ótimo pregador, mas não é um bom ensinador. O que o ensinador faz? Didáscolos. Veio de didática, entendeu? Da onde vem a palavra didática. É a maneira que você ensina. Entendeu? Isso aqui que nós estamos fazendo é o quê? Um estudo, é um ensino. A pregação fala, o apóstolo é o enviado, o profeta é o mensageiro, o evangelista é o pregador, o pastor é o cuidador, o doutor é aquele que ensina. Ó, é diferente. Entendeu? Então, o pregador, ele fala coisas, o ensinador, ele prova as coisas. Entendeu? Então, toda ovelha vai precisar passar pela parte didática, pela parte do ensinamento. E qual é a parte do ensinamento? É a parte em que... Quer virar?
é a parte em que as pessoas vão ser instruídas, marcar versículos. Olha lá, a Fátima falou que eu prego mais que ensino. Entendeu? Então, o ensinar já é uma coisa bem diferente que pregar. No ensino você vai ter que deixar um pouco a sua retórica, oratória, e passar a pensar mais na consciência, na mente, na fixação do ensinamento, entendeu? E é interessante isso, porque lá nós vamos ver em Romanos, vamos ler aqui, Romanos, o capítulo 2, e o versículo 20, a Bíblia diz: instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não se deve roubar, rouba? Veja só. Então, Paulo aqui está combatendo os mestres, os doutores, que ensinavam, mas não viviam o que ensinavam. Então, o que nós precisamos? O que nós necessitamos? Nós necessitamos um mestre, doutor, ele precisa ensinar e viver o que ele ensina. Jesus era um ensinador, entendeu? Paulo era um ensinador, Apolo já era um pregador eloquente, Felipe era um evangelista. Você percebe que eu quero ver se eu vou encontrar aqui Marcos, vamos ver se eu acho. Marcos, capítulo 1. Vamos ver se eu acho aqui que isso aqui não estava no script. Vamos ver aqui. Marcos 1 e 22, olha o que diz. E maravilhavam-se com a sua doutrina, seu ensino, porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. Autoridade tem 3 pilares. Primeiro, ousadia, convicção. Você precisa falar com convicção. Entendeu? Então, a primeira coisa que o ensinador precisa ter, convicção do que está falando. Precisa ensinar com convicção. Eu não posso transmitir a dubiedade dos pensamentos. Segundo, conhecimento. O ensinador precisa conhecer o que ele está falando. Ele precisa saber o que ele está falando. Ele não pode pegar um texto isolado e montar algo da sua mente
e tacar a goela abaixo do povo. Ele precisa ter conhecimento na área que ele está falando. E em terceiro lugar, ele precisa ter exemplo, porque senão ele destruirá o que ele ensinou o povo com as suas atitudes. Entendeu? Então, o ensinador, ele tem a função de ensinar. É um trabalho árduo. É um trabalho pesadíssimo. É um trabalho, por exemplo, você vai montar um estudo, um estudo para a igreja, você não vai montar ele em 5 minutos, 10 minutos. Você vai precisar de horas, você vai precisar de material, você vai precisar de investimento, livros, bíblias, você vai precisar de dicionários, comentários, você vai precisar de instrumentos de trabalho. Então, quando você se dedica, ao estudo, você precisa ser honrado, porque quem se dedica ao estudo é digno de dupla honra. Não é coisa da minha cabeça, não, está na Bíblia. Está na Bíblia, eu vou mostrar aqui para os irmãos, para a gente orar e encerrar. Eu quero que os irmãos entendam. Então, lembre-se, o doutor, o mestre, o ensinador, ele tem a função de registrar, gravar na mente das pessoas o que ele está fazendo. Veja só a diferença. Timóteo, vamos ver, isso aqui também não estava no script, vamos ver se eu acho aqui. Aqui, 1 Timóteo 5, versículo 17. Outro dia eu vou falar sobre o presbitério e o diaconato, que não está inserido nesse texto aqui. Hendrik, Veja só. daqui. Devolve meu celular. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Veja só, pois a Escritura declara: não amordace o boi que ele pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Não aceite, veja só, vamos parar aqui. Perceba que coisa extraordinária. O ensinador da palavra, ele precisa de investimento. Ele precisa que invistam para que ele possa investir, entendeu? O pastor Hernandes Dias Lopes, ele disse que seria muito bom que um obreiro tivesse uma certa quantia de dinheiro só para comprar em livros, para que ele pudesse ensinar melhor, entendeu? Então, mas se não melhorasse o ensino, que cortasse também a ajuda dele. Amém, irmãos? Eu espero que eu tenha ajudado os irmãos aí. Nós passamos bem do horário hoje, mas eu precisava encerrar isso aqui. E eu espero que você tenha essa mentalidade, consiga entender, diferenciar. Não vá chamando todo mundo de missionário, todo mundo de profeta, todo mundo de pastor, todo mundo de evangelista. É algo muito sério, muito sério. Isso daí é algo muito sério. Ministério não é brincadeira, irmãos. É algo designado por Deus para a glória de Deus e aperfeiçoamento dos santos. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero agradecer a Deus por estar com vocês nessa tarde. Feche seus olhos aí, vamos orar. Pai eterno, eu te dou graça, eu te glorifico, eu te exalto, eu te louvo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer nas nossas vidas. Muito obrigado pela vida dos teus filhos e filhas que estiveram conosco aqui, Senhor, te adorando, te glorificando, te exaltando, te bendizendo, Senhor, na beleza da tua santidade. Estende as suas mãos, Deus. Quebra todas as cadeias, os grilhões, as barreiras
Estende as mãos sobre as famílias que estão nos ouvindo. Ó Deus, aquelas que ainda vão nos ouvir. Ó Deus, estende a tua mão e glorifica o teu nome. Abençoa, Deus. Ó Deus, trabalha de maneira poderosa. Opera de maneira grandiosa. Deus, estende as mãos sobre o nosso Brasil, sobre a nossa nação, sobre o teu povo, Senhor, e sobre aqueles que ainda não são teu povo. Deus, guarda cada um, livra, repreende do mal, Senhor. Ó Deus, repreende esse coronavírus. Aleluia. Ó Deus, repreende esse mal, Senhor, que tem assolado a humanidade. Ó Deus, quebra todas as cadeias. Aleluia. Quebra todos os grilhões. Quebra todas as barreiras. Quebra tudo aquilo, Senhor, que não provém de ti. Repreende as enfermidades do corpo, da mente, da alma. Ó Deus, aonde estiverem alojados esses males, que caiam por terra. Pai, no nome de Jesus, eu estendo as suas, aleluia, as minhas mãos e peço que o Senhor estenda as suas e faça a tua obra, Senhor. Opera de maneira grandiosa para a glória do teu nome. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Estenda as suas mãos, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e sublime amor de Deus e a mais íntima comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, e toda a igreja diz amém. Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos que estiverem com a gente aí. Alguns estiveram desde o começo. Glória a Deus. Oi, eu tô mudando de camisa. Dá até medo. Pai do Senhor, Mãe, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Irmã Débora também esteve com a gente. Irmã Miquele, ó, desejaram melhoras para você, pessoal. Ela já tá boa já, ó. Olha ela aqui, ó, comigo. Peraí, pode falar agora. Pai do Senhor, Deus abençoe. Ela tava ruinzinha hoje, irmãos. Tá melhor. Amém? Deus abençoe o presbítero irmão Manuel, irmã Lourdes, Deus abençoe. Abraço ao Isaías, a Isa, ao Fábio. Deus abençoe a irmã Rita, em nome de Jesus. Manuel, Deus abençoe. Cleito Oliveira, Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Glória. Irmã Luceilma também esteve com a gente aí. Missionário Paulo Adams, Deus abençoe em nome de Jesus. A irmã Claudete, Deus abençoe. Forte abraço. Amém. Maria Soares, Deus abençoe. Irmão, não sai ainda não, que eu tenho algo para falar para os irmãos aqui. Irmã Adriana, Deus abençoe em nome de Jesus. Diego, Deus abençoe. Irmã Miriam, irmã Linda. Cláudia Engler, Deus abençoe em nome de Jesus. Irmã Luísa, irmã Maria Santos. Eita glória. Presbítero Toninho esteve com a gente aí. Irmã Fátima Vieira, Deus abençoe em nome de Jesus. Wagner Santana, Deus abençoe. Irmã Débora, Deus abençoe. Alá, Gilberto Nunes, Deus abençoe, Deus abençoe. Adriana Santos, Deus abençoe. Thaís, minha prima também. A irmã Thaís também está com a gente aí. Irmã Terezinha Vilela, Deus abençoe. Jabinel, Deus abençoe em nome de Jesus. Deus continue abençoando. Vamos ver aqui quem mais está com a gente aí. Falei. Tem mais alguém? Jabinel Elaine, Deus abençoe. Irmãos, ó,
No domingo nós vamos estar sorteando uma Tupperware. Ano que vem, É nesse agora? Dia das Mães. É no Dia das Mães. Nós vamos estar. Amanhã dá pra ser Hã? boa noite amanhã. Ó, no domingo agora nós vamos estar sorteando a Tupperware. Não, nós vamos sortear domingo agora. Daí nós entregamos no domingo que vem. Olha lá, a Débora tá cumprimentando o Jabinel aí. É com o amigo dela. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Você que quer participar aí, domingo nós vamos sortear. Você só precisa colocar aí nos comentários: eu quero participar. E nós estamos anotando os nomes de cada um que está participando aí com a gente. Amém? Você que quer participar com a gente, entra e deixa nos comentários: eu quero participar. Se você falou isso, você está com o nome anotado aqui, em nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, a cada 200 pessoas que nós conseguimos ir no nosso canal, nós vamos fazer um sorteio. Então, irmãos, em nome de Jesus, nos ajude aí, vai lá e se inscreva no nosso canal, é facinho. Coloca lá inscrever-se. Depois que inscrever-se, vai aparecer uma campainha, você coloca todas. Olha lá, o Jabinel quer participar, a irmã Michele quer participar também. Vai deixando aí anotado em nome de Jesus. Amém? Pode deixar anotado que mesmo que a live se encerre agora, nós vamos, você pode deixar marcado aí, nós vamos marcar o seu nome e depois a gente vai fazer o sorteio no domingo agora, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Desde já eu agradeço a todos os irmãos, que Deus possa continuar vos abençoando em nome de Jesus, e que a paz do Senhor esteja com toda a nossa nação. A irmã Claudete também quer participar aí, Priscila. Pois você anota o nome deles aí. Amém. Em nome de Jesus. Forte abraço a todos. Pode ir colocando aí. Vira, tchau. Terezinha Vilela Amém. também quer participar. Vai colocando aí, irmãos. Eu vou encerrar a live, mas você pode deixar aí no comentário em nome de Jesus. Olha lá, o Gilberto Nunes quer participar também. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe.